Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias. Vamos fechar o conteúdo de Primeira Guerra Mundial, análise de imagens, tá certo? Bom, o que acontece com essa última aula? Essa última aula a gente vai tratar sobre fim da Primeira Guerra Mundial, né? E de que maneira a gente pode perceber esse fim da Primeira Guerra Mundial em desenhos, em caricaturas de época, tá certo? Que foram lançadas sobre o momento. Como é que era enxergado esse momento do final da Primeira Guerra Mundial? Primeiro desenho, a gente vê um sujeito numa prancha, aquelas pranchas de filme de pirata, né? O cara era justiçado ali, era uma punição que ele recebia, era andar na prancha e ser lançado aos tubarões no mar. Ou então amarrado com pedra e jogado bala de canhão, jogado no mar para ele morrer. Aqui eu tenho o imperador Guilherme II, imperador da Alemanha, está aqui escrito na camisa dele, Germany. É ele, esse bigodinho. Ele está numa prancha que está escrito Peace Discussions, discussões de paz. E aqui tem uma mão grande empurrando ele, escrito Allies, aliados. Então era como se os aliados estão empurrando a Alemanha a seu próprio destino, né? Tipo, sozinha, a culpa é deles pela guerra, então se vira, vai nadar. E isso foi um grande erro, né? Isso foi um grande erro. Você imputar a um país somente todo o ônus da guerra é um absurdo, né? A gente tem que entender que a guerra foi uma questão de países, né? Por exemplo, a Inglaterra dava um passo no armamento, por exemplo, a Inglaterra não, a Alemanha, por exemplo. A Alemanha evidenciou a sua construção naval. Ela, de um momento do século XIX para o século XX, ela vira a maior potência industrial da Europa. E com isso, ela cria uma frota naval que começa a fazer frente à Inglaterra. Então, assim, enquanto a Alemanha se fortalecia, a Inglaterra se fortalecia. Enquanto a Alemanha criava novas armas, a França criava novas armas. E era assim, cada um dava um passo, o outro tentava dar dois. Todos foram em direção ao conflito. Então, como tiveram os vencidos o lado aliado, eles vão imputar na Alemanha a culpa da guerra. Tá certo? Não estou defendendo a Alemanha, não é uma questão de defesa, mas é uma questão de percepção do que ocorreu naquele momento. A guerra, quando ocorre, ela não é culpa de um só. Existem pessoas que contribuem para isso, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Tá certo? A Segunda Guerra Mundial, ela ocorre por quê? Porque existe uma sucessão de problemas que os aliados criaram na Primeira Guerra Mundial. O surgimento do nazismo, ele vai surgir, né? O surgimento ele vai ser criado, vai ser desenvolvido em função desse caldo de cultura do final da Primeira Guerra Mundial. E que os aliados deixaram a coisa crescer com uma ideia de tentar barrar o comunismo na Rússia. Então você tinha a Alemanha como uma grande barreira sanitária para não deixar o comunismo invadir a Europa. O que foi um grande absurdo, tá certo? Você deixar crescer o nazismo em detrimento de uma outra ideologia não crescer. Enfim, e aí o destino a gente já sabe, a história a gente já conhece. O que o nazismo, o que a Alemanha nazista causou à Europa e ao mundo, né? As coisas mais absurdas e nefastas que eles fizeram, tá certo? Bom, esse segundo desenho é bem interessante. Tem o Clemenceau, o Lloyd George, Woodrow Wilson. Ele coloca aqui figuras que estavam ao lado dos aliados servindo um banquete de ouriço para os delegados alemães. E aí, o Clemenceau, que era o delegado francês, comenta: Take your seats, gentlemen. Peguem seus lugares, senhores. E os lugares, se vocês forem ver, está cheio de prego, né? As cadeiras. Sopa de ouriço, ensopado de ouriço, ouriço assado,
aqui não dá para ler, mas se eu não me engano, essas bebidas aqui eram veneno. Era alguma coisa de tipo de veneno. Aqui você tem algemas. Ou seja, os caras, os delegados alemães, não tiveram direito a réplica, tá certo? Nas decisões do fim da guerra. Então, essa imagem representa muito bem isso. A questão de imposição de um acordo de paz que culpava somente um lado. Lembrar que a Alemanha, nesse período, ela perde o exército fica relegado a 100 mil homens, não tem força aérea, ela perde territórios, o território da Alsácia e da Lorena para a França, um terreno cheio, rico em minérios, de Lorena. Enfim, ele vai ter uma série de perdas nesse período. Além de pagar uma multa absurda por conta da guerra, né, os anos da guerra. Bom, esse próximo slide mostra um cavalo escrito Germany, né, seria o cavalo, e Unlimited Indemnity, tipo punição ilimitada, tipo assim, indenização ilimitada. Você tem que pagar indenizações, a Alemanha tinha que pagar indenizações, a França, a Inglaterra, os países vencedores. Só que essa indenização nunca pagava, nunca ela conseguia acabar de pagar. Era um valor muito grande, muito alto. E aqui a gente vê um inglês, que é esse de branco, e um francês de preto, observando. O inglês fala para o francês que talvez, né, perhaps I would get up better if we let to touch earth. Talvez fosse melhor que nós colocássemos, né, o cavalo de volta tocasse ao chão, né? Então, mas o francês não, o francês está com um chicote na mão e puxando o cavalo. A questão é que os ingleses tinham uma visão mais controlada sobre a situação, assim, entendiam que era um problema exigir muito da Alemanha. Os franceses não, os franceses eram mais taxativos. Isso vinha por conta do revanchismo da Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Então, nesse momento, a França vai impor tudo que é possível de multa, de questões que ela vai levantar durante a guerra contra a Alemanha, tá certo? E essa representa muito bem isso, esse slide. Bom, essa última aqui, essa é uma das mais que chamam mais atenção. Você tem Peace and Future Cannon Fodder. Vocês percebam que eu tenho todos os delegados aliados saindo, à frente está o Clemenceau e Woodrow Wilson, Lloyd George, e aqui ao lado à esquerda uma criança, e é escrito em cima da cabeça dela 1940 Class. Bom, no chão, Peace Treaty, Tratado de Paz. Repara que essa imagem é uma imagem feita na época do fim da guerra, e o artista que fez, é meio que uma premonição do que ia ocorrer, tá certo? Repara que os aliados saem do acordo de paz, o tratado de paz está no chão, é como se fosse um lixo, sabe? Assim, tá jogado aí. É isso que eles vão ter que pagar. E aí essa criança está chorando porque 1940 Class tem a ver, classe de 1940, tem a ver com o pessoal que ia servir aos exércitos. A classe de 40 é o cara que ia servir no ano de 1940. Ele coloca aqui, ele só errou um pouco o ano, né? Porque a Segunda Guerra Mundial começa em 39 e aqui é 40, a classe de 40. Mas que pegou todas essas crianças que nasceram no período entre guerras, elas vão lutar a Segunda Guerra, tá certo? Na Europa. Não todas, mas enfim, a grande maioria dos homens que nascem no período entre guerras
vai acabar lutando na Segunda Guerra Mundial, tá certo? E isso aqui é como o cara fez na época, é como se fosse uma premonição. Pô, os tratados foram tão violentos contra os perdedores que ia gerar um caldo de cultura, ia gerar muito ressentimento, muito revanchismo, e nós teríamos uma guerra lá na frente, tá certo? Winston Churchill, ao final, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele fala: essa guerra de fato é uma continuação da primeira, e que foi, tá certo? Você tem um intervalo do período entre guerras de 20 anos, que na realidade você tem as revanches, as inimizades sendo acentuadas, sendo aguçadas, tá certo? Então esse momento é o momento disso. E esse cara, esse artista que fez esse desenho, não sei se foi muito feliz, mas foi um cara assertivo ali na. Olha, isso vai acontecer, tá certo? É bem interessante essa caricatura aqui. Bom, galera, com isso a gente fecha a parte de análise de imagens de Primeira Guerra Mundial. Próximos vídeos a gente fala sobre as questões de vestibulares que caem com Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Gostou? Compartilha, dá um like, manda e-mail, deixa comentário. Grande abraço e até a próxima. Valeu!